Olá pessoal, tudo bem? A pedido do Kennedy, né, lá do grupo de matemática que a gente participa no WhatsApp, ele me pediu para explicar essa questão aqui. Ó. Associe cada equação a seu gráfico, explique a sua escolha. Né? Nós temos aqui um gráfico com várias linhas, né, representando cada um deles uma função, e a gente tem que associar o item A, o item B, C e D a determinadas linhas que estão aqui. Tá bom? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó. A gente tem que lembrar de algumas funções fundamentais, tá? E o gráfico delas. Função ax mais b. Isso daqui tem um gráfico desta forma aqui, ó. Tá bom? Não, antes dela, vamos lá, vamos em sequência. Primeira função fundamental, função constante. O gráfico dela é assim. Toda função constante tem um gráfico assim. Onde aqui é um K, isso daqui pode ser negativo ou positivo, tá? Onde se passa uma reta paralela ao eixo X, tá bom? Tanto para cá como para frente, ok? Primeira função fundamental, o K. Segunda, função afim, AX mais B. Gráficos de funções desse modelo aqui são o que? São retas, onde a gente vai ter, dependendo se o A for positivo, vamos ter uma reta crescente, tá? E lembrando que é o seguinte, ó, é uma reta crescente aqui, viu? Ela continua para cá e também continua para cá. O A é positivo, reta crescente. Quais os pontos que você tem que checar aqui, né? Os pontos onde você deve marcar para poder traçar a reta com mais qualidade é o seguinte, é o x igual a zero e o y igual a zero, tá bom? Que é justamente o ponto onde a reta intercepta o eixo x e o ponto onde ela vai interceptar o eixo y, tá? Aí você tem que estar ligado nessas duas coordenadas. Se o A for negativo, né? Se o A for negativo, essa reta ela tem uma inclinação para baixo, tá? Ela tem esse tipo de inclinação aqui, ó. Essa daqui, se o A for negativo. Ok? Se ele for zero, é uma função constante. Próxima função que a gente precisa analisar com carinho, né? É a seguinte função, ax ao quadrado mais bx mais c. Esse tipo de função aqui, ela tem, como todo mundo já conhece, uma parábola, tá? Aí nós temos que traçar aqui, ó. Eu vou traçar uma parábola qualquer. Por exemplo, se o A for positivo, essa nossa parábola ela é formada assim, ó, para cima, tá? Com cavidade para cima. Se o A for negativo, essa nossa parábola terá concavidade para baixo. Quais são os pontos que eu tenho que fazer para poder marcar com mais precisão? Você deve marcar, aqui vai ser o ponto 0C, tá bom? O ponto que vai ser por aqui, ó, onde ele toca o eixo do Y, tá? Você tem que calcular isso daqui, ó, onde o x é 0 e a gente tem a coordenada C. Você tem que calcular de acordo com a função. Outros pontos, ponto x uma linha e respectivamente aqui é o zero, tá? E outro ponto, x duas linhas e aqui é um zero. Isso daqui são as raízes da função. Outro ponto importantíssimo aqui é o x do vértice e o y do vértice, tá? Que são calculados como, né? X do vértice é calculado da seguinte maneira, menos b sobre 2a. O y do vértice é calculado como menos delta e sobre 4a, tá bom? Esse daqui é que a gente tem que ficar ligado. Função de terceiro grau, né? Que é a próxima. Função isso assim, a mais bx ao quadrado mais cx mais b. Funções desse tipo aqui tem um comportamento assim, ó, no gráfico, tá? Aí os pontos, todas as vezes é os pontos onde intercepta o x e o y, tá? São pontos importantes. Ela tem mais ou menos esse desenho aqui, ó. Ou ao contrário, tá bom? Ela vem assim e faz assim, ó. Ou esse modelo, ou o próximo modelo que pode ser assim, ó. Essas funções que eu estou falando são as funções fundamentais, tá? Ou ela pode ter um gráfico assim, ó, tá?
um caso ou outro caso. Aí esse caso aqui eu não me lembro muito bem, aí não dá para me explicar agora, tá? Função x ao cubo, né? Uma funçãozinha legal que a gente analisa, ela tem um gráfico assim, ó. Ela tem um gráfico, quando a gente só tem o x ali, ela tem um gráfico assim, ó, como fosse um S, passando pela origem, tá? Deixa eu apagar aqui. Ela tem um Szinho aqui, ó, como se fosse passando aqui pela origem, tá? Ela sempre passa pela origem e tem esse formato aqui. Outra função legal também é as funções onde a gente tem um a elevado a um determinado x, tá bom? Isso daqui, essas funções, são as funções exponenciais. Tipo, elas nunca vão ser iguais a zero. Então o gráfico dela é esse daqui, ó. E um ponto importantíssimo dela é justamente, aqui é sempre o y e o x, tá? Um ponto importante dela é quando o x vale zero. Quando o x vale zero, essa coordenada aqui é zero. E aqui, ó, x valendo zero, dá 1 sempre, tá? Para todas. Tá bom? Outra função importante também, quando a gente tem um x elevado a um determinado expoente, tá? Por exemplo, não x elevado ao expoente, né? Porque a gente já fez a exponencial aqui. Outra importante é raiz quadrada de a ou raiz cúbica, tá? Raiz quadrada, por exemplo, a função, ela tem esse formato aqui, ó, de gráfico, tá? Ela tem esse formato aqui, ó. Ok? Funções logarítmicas também, por exemplo, a função raiz cúbica, né? Raiz cúbica de a, que é uma que a gente vai utilizar, ela tem esse gráfico aqui, ela é espelhada em relação ao x, ó. Como assim espelhada, né? Você tem essa parte assim, ó, e a outra parte assim, ela vem assim, ó, fazendo o mesmo desenho, só que é meio que uma simetria em relação ao eixo x e o eixo y, tá? Outra aqui que a gente tem que ficar ligado é a logaritmo, né? Logaritmo de x, por exemplo. Essas funções, elas têm esse formato aqui, ó. Elas nunca interceptam o y, né? Elas nunca interceptam o y, elas têm esse formato. Ó. Ela chega bem pertinho aqui do y, mas elas vêm depois assim, ó. Tá? Elas têm esse gráfico. Aí, a partir desses gráficos, a gente consegue fazer a análise dessa situação aqui, ó. Aí eu não vou calcular a questão dos valores, mas só por aqui já tem como a gente ter noção. Por exemplo aqui, ó, x ao cúbico, ó, x ao cubo, né? Que eu tinha falado. Não, é 3x, né? Esse 3x aqui é uma função afim, onde o b é zero, né? Então e ela é uma reta. Qual a única linha aqui que tem uma reta, né? A letra G, ó. Então eu já sei que a letra A é o G, tá? Se você quiser calcular os dados lá, pode calcular, tipo para dar mais precisão, igual eu fiz na resolução anterior. 3 elevado a x, né? A gente sabe que é uma reta, que é uma função exponencial, e como é o gráfico de uma função exponencial, né? A gente vai dar uma olhada aqui, ó. É esse daqui, onde passa pelo 1, ó. Olha o jeito da curva, ela é uma curva assim, independente do valor de A, tá? O valor de A só determina quanto ela vai inclinar assim, ó. Ela começa assim ou ela começa mais assim, ó. Entendeu? O valor de A só determina isto. Aí nós temos aqui, ó. Ela vai para cá, então é a letra F. Então a letra B aqui é o F. E a letra C, né? Letra C, ó, x ao cubo. X ao cubo, como eu mostrei a vocês, é um S que passa pela origem. Parece um Szinho aqui. A única que tem isso é a F. E agora, a outra que resta é a raiz cúbica de x, né? Como eu explicado para vocês anteriormente, é justamente essa G, ó, onde ela tem esse grau de simetria aqui, ó. Ela faz esse desenho, tem uma letra G. Por isso que é essas respostas, tá bom? Espero ter esclarecido e até um próximo vídeo.